Oi, pessoal, estamos de volta aqui. Deixa eu chamar aqui minha querida colega Patrícia. Deixa eu ver se ela já entrou. Já. Já tô aqui, ó. Ó, tinha uma pergunta da live passada se o zumbido tem relação, a prevalência tem relação com a idade. Tem sim. Os estudos de prevalência mostram que na população geral, o estudo acomete em torno de 15% das pessoas. Se a gente selecionar só a população com mais de 60 anos de idade, essa ocorrência pula para 33%. Sim, uma em cada três pessoas com mais de 60 anos de idade tem zumbido. Tem a ver com Tá, a idade, porque tem a ver muito com perda de audição, né? Com a presbiacusia, enfim, sim. Eu ia exatamente. falar uma coisa quando a gente finalizou, só que eu acho importante, assim, eu não sou radical com nada em relação aos meus pacientes. Né? Eu acho que você ser muito radical, autoritário, com dieta, faz eles sofrerem também, né? Quer dizer, você traz mais um sofrimento. Então, essa coisa do tira o café todo, tira todo o açúcar, quer dizer, tira o álcool, tira tudo, você não dá um pinguinho de prazer, né, em um momento, eu acho que é fundamental que tudo tenha um equilíbrio na vida, Isso é verdade pura. Eu tenho uma não paciente que é? eu lembro bem dela, que ela é de Santos, e eu lembro na primeira sessão que eu fui perguntando tudo, ela falou: olha, Karina, só que eu tô muito sofrida porque minha nutricionista, ela tirou absolutamente tudo. Eu não tô comendo pão, eu não tô tomando nada com leite, tudo que eu gosto ela tirou. E esse zumbido eu tô sofrendo. Eu falei: meu, não pode. Aí eu liguei Não, pra ela, expliquei da situação que ela tava com THI 80, tava com pois zumbido é, catastrófico. Eu falei, né, orientei e tal. Ela falou: sim. não, pode deixar que eu vou tentar remanejar essa dieta. Você só E, acumula sofrimentos, né? exatamente. Lembrando sobre essa colocação da Patrícia, é que a gente não pode esquecer também que crianças e adolescentes também Sim, têm zumbido. Lógico sim. que numa prevalência menor do que uma pessoa, digamos assim, de 40, 50 anos. Ô, Patrícia, uma certa vez eu li Hum. que não, foram dois estudos. Eles falaram que, assim, tudo bem, a partir dos 60 anos, acho que fica em torno de 30, 33%. E aí diz que depois, acho que em torno de 80 anos, pessoa um pouco mais idosa, diz que essa prevalência cai. Você tem uma explicação para isso? Olha, eu nunca li isso, não sei. Depois até me passa. Eu não me lembro Uhum. de ter lido isso. Eu não sei, assim, eu não sei como é que foi o estudo, se a prevalência cai, ou se de repente, não sei, estou aqui mirabolando, né? Que a gente Sim. fica Vai fazendo um elucubrando, é. brainstorming aqui o tempo todo. Eu, às vezes, o paciente está falando comigo, eu estou matutando. Estou aqui matutando o que pode ser. Eu não sei se, aí não estou falando exatamente de prevalência, né? Mas se de repente a pessoa já não tem um zumbido há mais tempo, quer dizer, começou a ter zumbido lá aos 60 anos, aos 80, talvez ela sofra menos com o zumbido, né? Porque mesmo naturalmente, talvez ela tenha criado mecanismos próprios de habituação, né? De lidar com o problema, de se tornar mais tolerante. Não tem a ver com a prevalência, mas tem a ver com Com talvez a o incômodo, habituação. né? Com a Inclusive, habituação. tem um estudo que fala sobre isso, né? Que quando o zumbido Sim, é crônico, os pacientes eles sofrem menos por sem causa dúvida, da eles aprendem a habituação. lidar, né? Por mais que eles não tenham ajuda nenhuma, né? De uma certa forma, você vai aprendendo a lidar, você vai criando mecanismos para se proteger, né? Se habituar, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Patrícia, outra pergunta. Quando a gente vai para balada, a gente vai para um show ou vai para uma danceteria, uma boate, que, né, aquele som muito alto a noite toda, a gente vai para casa, a gente pode ficar com aquele apitozinho lá, um zumbidinho, até a hora de dormir, a gente dorme com ele, e no outro dia a gente acorda sem esse zumbido. A minha pergunta é: o que que acontece que faz com que esse zumbido apareça? Alguma célula ciliada da cóclea, ela quase morre e ressuscita? O que Sim, mais ou acontece? menos isso, mais ou menos, sim. O som alto, ele causa lesão auditiva, né? Se ele for um som
muito alto, tipo uma explosão, ele pode causar um trauma acústico e uma lesão imediata e irreversível. Irreversível, tá. Tá? Mas na maior parte das vezes, por exemplo, quando a gente vai para balada, o som é alto, não é alto o suficiente para me causar um dano irreversível, mas ele é alto o suficiente para me causar um distúrbio, uma alteração transitória do meu limiar auditivo, transitória da função da minha célula ciliada, E da aí minha ela se cóclea. recompõe depois. E ela se recompõe depois. Eu preciso de um período de repouso. Isso funciona também muito bem para quem trabalha com ruído. Obviamente, tem que usar equipamentos de proteção individual, sem dúvida. Mas, por exemplo, até para fazer audiometria, para avaliar de rotina, né, o periódico de pessoas que trabalham com ruído, eu tenho que ter um repouso auditivo de umas 14 horas. Por quê? Porque se eu me expus hoje a um som alto o suficiente para me causar um dano temporário, reversível, eu preciso de um tempo de repouso auditivo para eu conseguir fazer com que as minhas células se restabeleçam, voltem a funcionar normalmente de novo. Se eu colocar som de novo e por cima daquela lesão e de novo por cima daquela lesão, eu vou acabar de uma lesão reversível transformando essa lesão em irreversível. Então, sim, a balada, sempre que você sai de qualquer lugar com zumbido, pode acreditar que o som estava alto demais. Tá. Né? É como se fosse assim, o ouvido estivesse dizendo assim, ó, nessa Cuidado. altura, nesse tempo, não consegui segurar as pontas. Exatamente. Tá. E você falou uma coisa importante, são 3 fatores, né? É a intensidade do som, o volume, é o tempo de exposição e um terceiro fator que a gente não controla, que é a nossa genética, né? Uma predisposição individual de cada um, que a gente De talvez cada não um tenha de como ter saber. essa sensibilidade, Uma né? sensibilidade, exatamente. Ô, Patrícia, quais são os casos que quando a gente fala assim, tem aquele traumazinho acústico, aí a pessoa corre lá no otorrino, ele dá um medicamento e aí às vezes ele consegue puxar de volta isso? Isso é possível, né? Se você pensar assim, comparando de uma forma simplista, né? Como se você gerasse uma alteração inflamatória na sua orelha interna, nas suas células, às vezes fazendo, provavelmente é o corticoide, né? Que a maioria faz, o corticoide, você consegue melhorar um pouco a situação de inflamação dessa célula. Tá. Sim, pode ajudar, pode ajudar. Depende de caso a caso, né? Tem que ver se não tem contraindicação para o uso da medicação, enfim. Mas sim. Tem uma pergunta aqui do Jeff. A perda auditiva que provoca zumbido pode ser reversível? Eu acho que será que ele está querendo saber se a perda é reversível ou o zumbido que pode... Ou zumbi? Vamos focar assim nos dois, né? Tá. Depende muito da perda, né? De um modo geral, a maior parte das perdas neurosensoriais, elas são irreversíveis. Né? Então, esse tipo de perda não é reversível. Se a gente imaginar, também não estou generalizando, mas se a gente imaginar que a perda auditiva, essa diminuição do input auditivo para o cérebro, é o fator que faz o meu cérebro mudar e acaba gerando zumbido, talvez você curar, zerar um zumbido secundário a uma perda não seja tão fácil. Eu consigo amenizar, eu consigo tratar, eu consigo botar prótese auditiva, melhorar a audição, melhorar o zumbido, mas talvez zerar esse zumbido eu talvez não consiga, porque eu tenho uma causa que eu não consigo reverter totalmente. Isso. Agora, existe, né? Tem um estudo que a Tani vai publicar agora com a Caroline Valim, a Fono, sobre casos de cura, de remissão total de zumbido, de cura. Eu vi que ela postou. Muito não interessante. Foi? E eu li esse trabalho. E o que eu achei incrível e que mudou muito a minha cabeça, porque antes eu falava assim, a pessoa perguntava, zumbido tem cura? Eu falo, depende da causa. Hoje, eu falo um pouco diferente. Depois desse estudo, porque tiveram casos de que pacientes falaram, olha, eu curei do zumbido depois que eu usei o aparelho auditivo. Sim. Não tinha gerador de som, era só o amplificador. E o meu zumbido sumiu, desapareceu. Então, antes, quando o paciente fala, tem perda, eu falo, perda é mais complicado. Lógico que continua não sendo algo, né, Patrícia? Super comum, né?
Não, mas eu sou fã do aparelho. Eu acho que é mesmo, quer dizer, possível é. Se eu imagino que a minha perda auditiva é o motivo para eu ter zumbido, se eu usando o aparelho de forma consistente, regular, diariamente, eu consigo dizer para o meu cérebro, né, entre aspas, estou ouvindo bem, meu cérebro consegue desfazer aquelas alterações plásticas que ele criou por causa da perda. Então, sim, né, Patrícia? Tudo é neuroplasticidade. Então, eu tenho uma super confiança na prótese, sem dúvida nenhuma. É só realmente para a gente não achar que vai ser uma coisa muito frequente. Mas acho que a gente pode conseguir esse benefício, sim, sem dúvida. Uma pergunta aqui do Sérgio. Ouvi dizer que existe uma hipótese de que a radiação do aparelho celular agravará o zumbido. Será? Porque eu adoro usar o celular como opção de entretenimento e pesquisa e fiquei apreensivo. Tem uns estudos mesmo falando sobre essa questão de ondas eletromagnéticas e pessoas que são eletrossensíveis, né? Sim, existem estudos mostrando que sim, é possível. Agora, eu acho que se você gosta de usar o celular de uma forma para assistir alguma coisa que não seja falando com ele muito próximo da sua orelha, é melhor, né? Quanto mais distante de você, melhor. Mas até usar, de repente, o fone para falar e não ficar com ele tanto tempo próximo da sua orelha, próximo, né, da sua cabeça. Se for para um uso, eu acho que mais distante, não vejo um problema. Né? Geralmente se recomenda, né, usar áudio, isso, mensagem, exato. WhatsApp, e na hora que for utilizar para falar, usar o fone, né, para evitar esse contato. Existe, assim, um grupo que fala que não, mas um grupo forte americano que fala dessa que grande sim. influência das ondas eletromagnéticas. Ainda é controverso, né? Mas tem um grupo bom a favor, né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui da Carla. Quem trabalhou por 4 anos em telemarketing pode ter causado alguma lesão e a partir daí eu comecei a ter zumbido? Isso pode ser um fator de risco? Trabalhar em telemarketing? Eu sempre, assim, essa dúvida sempre existe, né? Mas eu não consigo imaginar que o som seja autossuficiente para te causar um dano, né? Eu acho que um som, a menos, claro, que você use de forma inapropriada o fone, que o volume esteja muito alto, mas num tom de uma conversação, eu não vejo motivo para isso causar zumbido diretamente. Acho que mereceria uma investigação, ver se tem alguma perda auditiva associada, né? Enfim. Perfeito. Bom, fizeram a pergunta, mas a Patrícia comentou no início da live que qual o perfil desses pacientes que seria interessante usar estimulação. Você comentou, né, Patrícia, que ele tem zumbido e que tem, por exemplo, uma depressão associada, que essa depressão já foi tratada com psiquiatra, e aí é uma depressão mais persistente, mais resistente, daí né, você acha que seria interessante, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Bom, acabaram as perguntas. Querida May! Eu também, foi ótimo. De novo, hein? Oba, vambora! Adorei, eu acho que foi muito esclarecedor. Quero agradecer muito a sua presença e agradecer também as perguntas aí dos nossos seguidores, aí que sempre ajuda, né, com as perguntas, para que todo mundo possa sair com mais informação e informação correta, tá bom? Próxima terça-feira vai ter live de novo com zumbido e eu vou falar sobre hormônio com a doutora Patrícia Mano, que também é do Rio de Janeiro. Esse pessoal do Rio de Janeiro, meu Deus do céu, todo mundo bomba, né? Só gente boa. Só dá zumbido aqui, né, Karina? É verdade, mas, gente, esse pessoal é muito bom e todo mundo muito competente, graças a Deus. Que querida, bom, foi ótimo, adorei. Beijo grande e bom resto de semana. Estou à disposição, tchau, tchau. Você também. Tchau. Obrigada.